E aqui vou mostrar um pequeno filminho para vocês, exatamente como é que vocês obtêm o grafeno. Então vocês podem chegar aqui para o Josué e pedir aqui para ele fazer um grafeno, né? Tem que ser, pega um grafite, você pega um grafite pirolítico, tem que ser um grafite puro, né? Não é muito barato, né? Mas nada que põe uma fita adesiva, né? Botou lá e faz esses movimentos como que ela está fazendo aqui, puxando, tirando isso daí. Cada vez que ela abre um pouquinho, ela vai tentando obter seria o grafeno. Até agora ela não sabe ainda, obviamente, o que ela tem aí. Esse processo é repetido algumas vezes. Aqui ela vai pegar em cima do óxido de silício, que aí ela vai colocar em cima do material que não vai interagir com o grafeno, né? E só para passar da fita para o óxido, aí vai para o microscópio, aí você consegue, porque você sabe qual é a espessura do átomo, então você sabe, né, através de jogar uma onda luminosa, qual deve ser a espessura dela, bater, refletir, como é que tem a interferência. Por exemplo, aqui é um caso típico de aqui é essa região de uma única folha do grafite, que é o grafeno. Aqui tem só uns casos para mostrar para vocês. Aqui é uma imagem que você pode identificar essa leia através do transporte, e tem várias técnicas experimentais que você pode identificar essas leias aqui. Ela está no caso do óxido de silício. E essas leias você pode ver, ela suspensa, ela livre, ela freestanding, ela está completamente livre, ela não precisa estar embaixo de um substrato. Então vamos lá. Então você tem, este aqui é a configuração, a estrutura do grafeno. É um átomo de carbono ligado com 3 outros átomos de carbono, formando uma rede hexagonal, né? Essa rede hexagonal, essas 3 ligações são ligações fortes, são ligações que nós chamamos de ligações sigma. Como o carbono tem 4 elétrons, né, vai ter um orbital perpendicular a essa folha, que são os orbitais do tipo PZ. Esses orbitais formam a parte mais energética, que mais tem interesse para a gente, né, que são formados pelos orbitais π. Então nós dizemos, como nós temos um sólido, nós dizemos que tem uma banda de caráter π, que é a banda que a gente tem que olhar para entender as propriedades desse material, porque são as energeticamente as mais favoráveis, né? Então esse aqui é o caso do grafeno. Então, se eu olhar essa rede hexagonal, ela é formada somente por átomos de carbono. Só que essa rede hexagonal, não existe um vetor de translação, embora ela tenha uma simetria translacional, um vetor único que você possa levar a todos os átomos. Então nós dizemos que esta rede aqui, na verdade, ela é composta por 2 átomos por cada célula unitária. Porque se eu pegar esse vermelhinho aqui, tá vendo? Pegar um vetor aqui e outro vetor aqui, combinação inteiras desses 2 vetorzinhos, eu consigo gerar todos os vermelhinhos. Agora, e se eu pegar esse vetorzinho e somar mais um que vá para esse átomo azul, que eu vou chamar da base, eu posso gerar todos os azuizinhos. Então, na verdade, eu tenho 2 átomos, eu digo que tenho 2 átomos por célula unitária. Para quem já fez estado sólido, isso aqui é óbvio. Só que esse óbvio nos leva a coisas muito interessantes a respeito desse material. Aí eu vou mostrar para vocês, né, como é que se comportam esses elétrons π aí. Eu vou pular essa transparência aqui, que ela parece ser técnica, mas não é muito técnica não, e que de uma maneira muito simples, com mecânica quântica, de um curso introdutório de mecânica quântica, você pode obter como é que é a relação de dispersão da energia do grafeno. Como é que é a energia versus o momento eletrônico desse material.
Tá? Isso aqui foi feito há muito tempo, em 1947, por um físico chamado Wallace. Na verdade, o interesse dele não tinha nada a ver com o grafeno, o interesse era grafite, né? Porque ele trabalhava no programa Manhattan, e o problema era do grafite como retardador, concentrador de nêutron, né? Então, precisava entender o grafite. E ele fez isso aí, isso é um trabalho de 1947, e aqui é interessante que eu estou plotando aqui a banda de energia, na verdade, as superfícies de energia desse material em função aqui é um Kx, aqui é um Ky, isso aqui são os momentos, né, para você pensar o elétron. E o que acontece aqui com esse material? Então, eu acho que tem essa transparência, ó, esta parte aqui, são pensar o seguinte, esses estados são os estados ocupados e esses estados vazios. Então, ele está vendo que tem um ponto da minha zona, chamo da zona do Brilhão, mas um ponto, para quem não viu, um ponto chamado ponto K da minha zona do Brilhão, que as energias se tocam. Ou seja, para quem nunca viu, também não importa. Estou dizendo para vocês o seguinte, esse material é um metal, ou pensá-lo como um semicondutor de gap zero. E ele tem uma coisa aqui, e essa região aqui, que é um determinado valor desses casinhos aqui, que se você substituir nesses casos aqui, vocês vão ver que a relação da energia com o momento, né, ela é linear. Essa relação de dispersão, ela é linear. Certo? Se ela é linear, vai formar um cone aqui e um cone aqui, chamado cone de Dirac. E o que esse material tem de interessante? Esse aqui é um condutor normal. Se você olhar os elétrons no condutor normal, no metal, ou mesmo no semicondutor, quando você coloca elétron ou buraco na banda de valência, a relação de dispersão ela é sempre parabólica, ela vai com momento ao quadrado dividido pela massa. Né? Então essa aqui nós chamamos dos fermions de Fermi. Né? No grafeno também tem os fermis lá, mas só que a gente dá um outro nome, né? Porque essa relação é uma relação que eu estava falando para vocês, que é uma relação linear. Então vamos pensar na velocidade vezes o momento. Esta é a relação que acontece no grafeno. Aí dá origem a uma riqueza de coisas em física, né? De fenômenos em físicas, que é muito rico, né? Que também não temos tempo de discutir aqui, mas é essa relação que deixou muitos físicos excitados quando viu isso no grafeno. Essa aqui, então, é a figura mais aqui um pouco melhor descrita, né? Essa aqui são os cones de Dirac, né? Essa relação é uma relação linear. E esse ponto aqui é um ponto K' da minha zona de Brillouin, esse é um outro ponto K', que tinha 2 átomos por célula unitária. Isso está me levando a esses 2 pontos, e isso dá alguns fenômenos interessantes. Né? Este é o cone de Dirac. Se você pensar que a energia relativística, né? Desculpa, a energia pode ser escrita como M2 C2 a quarta mais C2 vezes P2. No caso aqui, você poderia pensar com a velocidade no ponto de Fermi, como a minha massa, a relação é linear, a minha massa, eu digo que a minha massa nesse ponto é uma massa zero, uma massa efetiva zero. Né? E isso daqui é que diz, existe essa forma de dizer que isso aqui é um cone de Dirac, porque ela parece como se fosse uma relação, uma relação linear de energia, é a mesma equação que Dirac tem para quando ela resolve o caso relativística dos elétrons, né? Que é pósitron e elétron, né? Daquela forma. Esse material, a gente diz que é um material de 2 dimensões robusta. Tem alguns fenômenos que o físico precisaria ir a temperaturas muito baixas para ver. Por exemplo, o caso do efeito Hall quântico, que também deu para Nobel. Você pode ver o efeito Hall quântico aqui, a temperatura ambiente. E por que isso? Isso porque esse material tem aquela relação de dispersão e ele tem uma mobilidade eletrônica muito alta. Bom, do ponto de vista do dispositivo, ali eu não comentei, mas é um material que tem a velocidade, uma massa efetiva
entre aspas, é zero, esses elétrons têm uma velocidade muito grande do ponto de vira, próximo do ponto de vira. E responde muito bem quando você aplica um campo elétrico. Essa resposta, essa relação que dá da velocidade com o campo elétrico, tem uma coisa que é chamada de mobilidade eletrônica, que é uma medida que você mede quanto é a área do elétron varre por volt, pela voltagem que você está colocando, pelo tempo. Então isso é a mobilidade. E isso foi uma coisa importante. Começaram a pensar, obviamente, na primeira coisa, já no primeiro trabalho do próprio Novoselov e Gaio, que ele fala do efeito desse material sobre o efeito de campo, de utilizá-lo como dispositivo. Entretanto, esse material não tem gap.